Fala, Oitavo. A primeira atividade que a gente tem aí no do PET é uma atividade sobre dízima periódica. Dízima periódica é quando a gente executa uma divisão e essa divisão dá um número que fica repetindo. Algo periódico é algo que se repete com um certo padrão. Então, quando eu faço essa divisão, o número fica na forma decimal. A gente pode chamar a forma de decimal de forma mais simples, que é aquele número com vírgula. E aí esse número com vírgula, ele é uma dízima periódica quando ele repete números. Então, dentro da divisão de um número para o outro, se essa divisão não dá um número inteiro, dá um número quebrado, se eu tenho essa parte que repete, então eu estou falando de dízima periódica. A gente tem dois tipos de dízima periódica. Dividir aqui. Os dois tipos que a gente tem de dízima periódica é a dízima periódica simples e a composta. Qual que é a diferença das duas? Na dízima periódica simples, a gente tem antes da vírgula uma parte inteira. Então imagina um exemplo aqui, ó, 8, alguma coisa. Então essa aqui é a parte inteira. Antes da vírgula, então, a gente tem uma parte inteira. Depois da vírgula, a gente tem somente parte periódica. Por exemplo, 8,33333. É um exemplo de dízima periódica simples. Qual que é a diferença da dízima periódica simples para a dízima periódica composta? Na dízima periódica composta, além da gente ter, depois da vírgula, uma parte que repete, a gente tem uma parte que não repete. Então, depois da vírgula, eu tenho uma parte que é periódica e uma parte que não é periódica. Um exemplo seria 8,55555. Então, aqui, de novo, a parte inteira é o 8. Depois da vírgula eu tenho o 1 que não repete e o 5 que repete. Então a dízima periódica simples, depois da vírgula eu só tenho uma parte periódica, só tenho os números que estão repetindo. E na dízima periódica composta, composta é algo que tá junto, né? Depois da vírgula eu vou ter parte periódica e parte não periódica. A dízima periódica, então, basicamente é isso. Quando eu falo de dízima periódica, deixa eu apagar isso aqui, vou usar a mão mesmo, rapidinho. Quando eu falo de dízima periódica, eu estou falando de conjunto dos números racionais, então número que eu posso escrever na forma de fração, esses números formas de escrever. Por exemplo, 0,343434 é uma dízima periódica, onde o período ali é o 34, eu posso escrever assim ou assim, ó. 0,34 e uma barrinha em cima. Assim, com os três pontinhos, indica que é infinito. Então, a dízima periódica ele é um número decimal infinito. E assim também representa que é infinito. A barrinha indica para gente quem está repetindo. Então, por exemplo, na dízima periódica simples, a barrinha vai ter que estar em cima do número que está depois da vírgula. Eu posso ter essa parte repetindo com a quantidade de algarismos que puder. Então não precisa ser só um algarismo repetindo, precisa ser dois algarismos repetindo, eu posso ter uma quantidade variada. Na dízima periódica composta, então vou voltar no exemplo que eu tinha colocado, 8,1555. Posso escrever aqui dessa forma, que foi a primeira que eu escrevi, e a segunda com a barra eu posso escrever assim, ó, 8,15, aí eu coloco a barra só na parte que é periódica, só a parte que repete. Essas dízimas periódicas, elas são resultados da divisão. Então, se eu tiver uma fração aí, eu tenho que lembrar que na fração eu tenho uma divisão de um número pelo outro e aí eu posso chegar numa dízima periódica. Vou colocar um exemplo aqui, de novo vou apagar com minha mão aqui rapidinho. Recurso técnico improvisado, blá, blá, blá. Então imagina aqui, ó. Um terço é 1 dividido por 3. Então, se eu fizer essa divisão aqui, ó, 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 não dá. Coloca aqui, ó, 0, que vira 10. 10 dividido por 3 dá 3. Aí dá 9, sobra 1, aí não dá de novo um 0. Aí vai dar 3, 9, e essa conta ela se estende aqui, ó. A gente tem uma dízima periódica. Então, a divisão dessa fração aqui gera essa dízima periódica que é 0,33333.
Então, nos exercícios que estão aí, que pede para fazer a divisão da fração, sempre você vai dividir o numerador pelo denominador. A parte de cima divide pela parte de baixo. Beleza? Vamos lá, vamos embora estudar todo mundo.